Quando uma mulher teve seu 17º filho, a situação se tornou insuportável para o marido dela, e ele a abandonou. 20 anos depois, ele foi surpreendido. Christine Osterka era uma mulher com uma paixão. Ela adorava cozinhar e tinha prazer em estar na cozinha desde pequena. Quando ficou velha o suficiente para arranjar um emprego, ela passou de lanchonete em lanchonete até conseguir um emprego em uma pizzaria. Christine adorava trabalhar lá. Começou ajudando na preparação, servindo mesas e lavando louças, mas em seu 22º aniversário, ela se tornou a chefe principal, criando todos os tipos de pizzas que as pessoas amavam. O restaurante recebia muitos, e os proprietários sentiam que tinham ganhado na loteria ao encontrá-la. Fora do trabalho, Christina tinha uma vida agitada com seus filhos. Ela tinha um marido chamado Garlic, e 3 crianças. Eles tinham planejado ter mais filhos, mas infelizmente a natureza tinha outros planos para eles, e eles não conseguiam conceber naturalmente. Foi quando eles começaram a considerar a barriga de aluguel, uma prática comum em muitas partes do mundo. No entanto, a quantidade de bebês que Christina e Garlic começaram a acumular era tudo menos normal. Garlic tinha um emprego bem remunerado, então eles podiam bancar uma casa grande e uma vida confortável. Ele trabalhava durante o dia e depois voltava para casa para cuidar das crianças, que agora eram 8. À noite, Christina saía para trabalhar e só voltava para casa altas horas da madrugada. Muitas vezes, o casal mal se via, apenas para entregar os bebês e ter uma conversa rápida sobre eles. Isso começou a se tornar um problema no relacionamento. Ainda assim, Christine e Garlic tinham uma grande conexão e prometeram fazer um esforço maior para reacender a chama. Ambos reduziram suas horas de trabalho e começaram a passar mais tempo juntos. Foi nesse ponto que eles perceberam que realmente amavam a paternidade e se alegravam em criar seus 8 filhos. Por isso, decidiram começar a adicionar mais crianças à família por meio de barriga de aluguel. Christina não sentia que estava perdendo algo por não dar à luz naturalmente. Na verdade, ela sentia que tinha mais a oferecer a eles, já que estava pronta desde o primeiro dia. Nos próximos anos, eles acrescentaram mais 6 bebês à sua crescente prole, elevando o total para 14. Ter tantos bebês é um desafio para qualquer pessoa, e mais uma vez houve muita pressão no relacionamento de Christina e Garlic. Eles contrataram várias babás para ajudar a aliviar o fardo, mas o desgaste de serem pais de 14 crianças estava começando a mostrar seu efeito, especialmente para Garlic. Quando sua esposa perguntou se deveriam adicionar mais crianças à família, ele ficou relutante. Ter uma família grande sempre foi sobre felicidade, mas ele estava começando a não se sentir mais feliz. Ainda assim, ele concordou com Christina para cuidar de mais 3 bebês, elevando o total para 17. O custo de ter tantos bebês era assombroso. Christina e Garlic estavam gastando cerca de R$3.500 a R$5.000 por semana apenas com o essencial para todas as crianças, e isso antes de pagarem as várias babás que os ajudavam. Além do aspecto financeiro, havia a luta para encontrar tempo para criá-los adequadamente e passar tempo com todos eles. Garlic disse que Christina deveria sair do emprego e cuidar dos bebês enquanto ele trabalhava e trazia o dinheiro. Afinal, eles seriam capazes de sobreviver apenas com o salário dele. Então, foi isso que Christina fez. Ela pediu demissão do restaurante e se tornou uma mãe em tempo integral para seus 17 filhos. As coisas estavam boas para Christina e ela realmente amava ser mãe de tantas crianças. Na verdade, se ela tivesse espaço e dinheiro, cuidaria de centenas de crianças, se possível. Mas, assim que ela começou a se adaptar à sua nova vida e colocar as coisas nos eixos, algo aconteceu que virou seu mundo de cabeça para baixo e a deixou arrasada. Uma manhã, Garlic a beijou e se despediu para ir trabalhar como de costume. Ele saiu pela porta e foi embora, e não havia nada de extraordinário nisso. Mas quando ele não voltou para casa no horário normal, Christina começou a ficar um pouco preocupada. Ela esperou a noite toda para vê-lo entrar pela porta, mas esse momento nunca chegou. Foi um pouco depois da meia-noite que ela recebeu uma ligação telefônica, era o Garlic. Ela perguntou onde ele estava, preocupada, mas quando ele começou a responder, ela sentiu seu coração se partir e lágrimas encherem seus olhos. Acontece que o Garlic não estava mais apaixonado por ela e que ele estava em algum lugar distante onde ela nunca o encontraria. Ele não conseguia lidar com os 17 filhos, e embora inicialmente acreditasse que uma família grande e extenso faria feliz, a verdade era que ele estava infeliz. As pressões de ser um pai trabalhador eram demais para ele, sem mencionar a quantidade enorme de dinheiro que eles estavam gastando, que saía apenas do salário dele. Foi por isso que ele foi embora. Ele disse que ela poderia ficar com a casa e tudo que havia dentro, mas ele estava pedindo divórcio e indo embora.
Cristina estava furiosa com o Garlic, mas mais do que isso, ela se sentia machucada, rejeitada e como se toda a vida familiar deles tivesse sido uma mentira. Cristina poderia ter desistido, mas na verdade, essa triste reviravolta dos acontecimentos a deixou ainda mais focada em sua família. Ela mostraria ao Garlic o quão boa mãe ela era e o faria se arrepender de ter abandonado a família. Ela lutaria com unhas e dentes para criar essas crianças adequadamente, e foi com essa atitude que Cristina seguiu em frente. É difícil ter 17 crianças correndo pela casa, além de ser uma situação estressante, mas de alguma forma ela conseguiu criá-las com amor e atenção. Felizmente, ela tinha ajuda, a babá permanecia ao seu lado e a ajudava a criar as crianças, e aos poucos as coisas começaram a melhorar. Cristina eventualmente retornou à sua paixão original, a culinária. Ela se encontrou em uma posição para comprar a pizzaria em que ela havia trabalhado anteriormente e aproveitou a oportunidade com determinação. O local era privilegiado e apenas precisava de um pouco de ajuste para voltar aos trilhos. Quando as crianças estavam na pré-adolescência, Cristina não apenas fez sucesso com aquele restaurante, mas também o aprimorou, expandindo para outros locais na região. Felizmente, à medida que as crianças chegavam à idade de trabalhar, elas começaram a ajudar no restaurante. Era incrível e Cristina não conseguia acreditar como aquilo se tornou um projeto familiar. Ela havia unido seu amor pela família com sua paixão pela comida e culinária, e os resultados foram muito além do que ela esperava. Não apenas estava feliz com o que fazia, mas também estava ganhando mais do que o dobro, do que ela e Garlic ganhavam por mês. E falando em Garlic, Cristina quase tinha se esquecido dele, até que 20 anos depois ele entrou no seu restaurante. Garlic queria conversar com Cristina. Ele disse que sentia falta dela e que estava pensando nela e nas crianças. Ele perguntou como estavam os 17 filhos, mas Cristina se manteve fria, dizendo que ele tinha sido um covarde por abandoná-los. Alguns dos filhos estavam se preparando para se tornarem engenheiros, cozinheiros, professores, médicos e até advogados, e deviam tudo a ela. Garlic ficou chocado. Ele nunca esperava que Cristina ou qualquer um dos filhos conseguissem tanta coisa sem ele ao lado. Mas uma coisa era certa, eles não precisavam dele em suas vidas. Garlic ficou novamente abalado com o que ouviu. Cristina mandou que ele deixasse o restaurante, nunca mais voltasse e nunca mais tentasse entrar em contato com ela ou qualquer um dos filhos. Ele os havia abandonado quando eles mais precisavam dele e não teria uma segunda chance. Cristina era uma mulher forte e resiliente que amava muito seus filhos, e ela havia feito tudo isso sem a presença de um homem ao seu lado. Não havia chance de isso mudar. Você seria capaz de cuidar de 17 crianças? Comente abaixo sua opinião. Inscreva-se e ative o sininho para mais histórias.